Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Vamos continuar aqui a dar seguimento ao conteúdo do nosso edital e agora falar sobre um tema bastante importante que cai muito em prova e os senhores vão ter a oportunidade de verificar isso nas questões que a gente vai resolver, e até se tiverem, e eu quero que tenham curiosidade de olharem provas anteriores, vão perceber que é um tema sempre cobrado em prova. Como é um tema bastante extenso e bastante rico de detalhes, eu quero logo dizer aos senhores que hoje eu só vou ver uma parte, né? A gente vai ver até o artigo 12. Por que, tenente? Porque eu não quero que alguns artigos, alguns dispositivos passem despercebidos. E eu acho que não é um tema que a gente pode ver com tanta pressa. E como os senhores já sabem que eu gosto de fazer as nossas anotações, gosto de fazer os nossos grifos, eu prefiro que a gente veja aí com um pouco mais de calma. Portanto, eu queria começar, né, geralmente é um hábito meu, eu vou colocar aqui a tela cheia, inseri-los, né, inserir para vocês um pouco de doutrina, né, um pouco de doutrina que seja, falando do que é IPM, né, que eu penso que muita gente, a maioria já deve saber do que se trata, mas a gente pode falar que o IPM, né, no conceito que o Fabiano Prestes nos dá, é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária Militar com o objetivo de apurar fato que configure crime militar e sua autoria, ministrando elementos necessários à propositura da ação penal. Portanto, né, já entrando aí no nosso texto de lei. O inquérito policial militar, deixa eu achar aqui a minha canetinha, desenhar, pegar aqui a minha canetinha, nosso artigo 9, o inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que nos termos legais configure crime militar e de sua autoria, tendo, né, esse caráter aí de instrução provisória, cuja finalidade principal é ministrar elementos necessários à propositura da ação penal. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizadas regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas no Código. Certo? Eu queria muito, né, frisar com os senhores essas diferenças do inquérito penal comum, né, para o inquérito penal militar. Por quê? Porque é muito comum também que a prova, ao invés de ela colocar uma característica do IPM, ela coloque do inquérito penal comum. Então, sabendo essas diferenças, os senhores já conseguem acertar ou pelo menos excluir, anular alguma assertiva. Então, eu penso que realmente é bastante importante, né, a fixação desses conceitos aqui. Que enquanto o IP, né, o nosso inquérito, é conduzido pela Polícia Judiciária, no caso, delegado de Polícia Civil ou Federal, o IPM é conduzido pela Polícia Judiciária Militar, conforme a gente já viu, né, essa competência, já vimos essa competência. O inquérito policial comum, né, ele é utilizado, obviamente, como o próprio nome já diz, para a apuração de crimes comuns, enquanto o IPM tem como objetivo apurar crimes militares. Portanto, o inquérito, deixa eu pegar aqui a canetinha, o inquérito policial
tramita na justiça comum ou especial, dependendo do delito, enquanto o IPM ele vai tramitar no âmbito da justiça militar, justamente por conta daquelas peculiaridades que a gente já viu na aula passada, né? O âmbito militar ele possui peculiaridades que precisam ser tratadas por uma justiça especial, também levando em consideração essas peculiaridades. Porém, eu coloquei aí, né, que tanto o IP quanto o IPM visam apurar a materialidade e a autoria. Vou ter que fazer uma aula de coordenação motora, minha gente, mas eu aprendo a usar esse sistema aqui do estúdio. Visam apurar materialidade e autoria, fornecendo elementos para a propositura da ação penal. Portanto, esse é o principal objetivo do inquérito, né? É fornecer esse embasamento para a propositura da ação penal. Coloquei aqui também informações que, vez por outra, a prova cobra, ainda que de forma um pouco mais tímida, mais implícita, mas que é interessante que os senhores percebam, que a autoridade militar, né, que irá conduzir o IPM, ela deve ocupar um posto superior ao indivíduo contra quem se está instaurando o procedimento, né? E, via de regra, são aquelas autoridades de maior escalão. Contudo, havendo essa impossibilidade, que a gente até já viu anteriormente, é permitida a delegação da competência, de modo que tal autoridade irá determinar que um outro membro conduza determinado IPM, desde que também seja respeitada a regra da superioridade hierárquica. Então, é bastante interessante que os senhores fixem esse entendimento, né? Desde que também seja respeitada a superioridade hierárquica entre a autoridade processante e processada. E algo que eu acho muito interessante, que embora a justiça penal militar ela tenha suas peculiaridades, obviamente, e aí eu digo porque eu sei que muita gente não é da área jurídica, né, ou já viu isso há muito tempo na faculdade, enfim, que o Ministério Público, ele continua sendo o titular da ação penal pública. Então, isso não pode ser esquecido, né, em relação a essa questão da titularidade. Então, continuando nossa aula, a gente vai ver, né, o nosso artigo 10, que prevê o início do nosso inquérito, que pode ser, né, instaurado mediante portaria de ofício pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia. Olha, mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Atendida a hierarquia do infrator, certo? Por determinação ou delegação, vejam que tem aqui duas situações, determinação ou delegação, da autoridade militar superior, que em caso de urgência poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica. Minha gente, como eu já falei, o meu papel aqui é facilitar o estudo dos senhores. Portanto, esse é o tipo de dispositivo que, quando a gente está lendo só, naquela leitura dinâmica, a gente nem se atém a essas expressões. E vocês vão ver que eu peguei uma questão que ela versa justamente sobre isso, dizendo que não é possível, salvo engano, a gente vai ver aqui a questão, não estou lembrada 100% dela, mas está aqui no nosso material de trabalho. Mas ela diz que não é possível
fazer, né, essa instauração via telegráfica ou radiotelefônica, e ela pode sim. E eu já vislumbrei isso em mais de uma questão de prova. Então, assim, fiquem muito atentos, de fato, a todos esses detalhezinhos que a gente está comentando com os senhores. Vamos lá. Em virtude de requisição do Ministério Público, por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do artigo 25, a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão caiba à Justiça Militar, quando a sindicância feita em âmbito de jurisdição militar resulte indício da existência de infração penal militar. Então, são aí possibilidades, certo, de início do inquérito. Continuando, para a gente fazer as questões sobre aquelas observações que eu coloquei. Mais uma vez, olha a lei frisando a questão de posto, de hierarquia. Tendo o infrator posto superior ou igual ao do comandante, diretor ou chefe de órgão ou serviço, em cujo âmbito de jurisdição militar haja ocorrido a infração, será feita comunicação do fato à autoridade superior competente para que esta torne efetiva a delegação. Nós já vimos, né, essa ressalva, essa possibilidade de delegação da competência. Prestem bastante atenção nesse parágrafo 2º, porque, conforme verão nas questões, também é bastante cobrado. E ele reza o seguinte, que o aguardamento da delegação, dessa delegação mencionada, não impede, né, que o oficial responsável por comando, direção ou chefia tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis previstas no artigo 12, que a gente vai olhar posteriormente, uma vez que tenha conhecimento de infração. Então, essa espera pela delegação, ela não obsta o trâmite natural. Se a infração penal não for, evidentemente, de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente, a quem fará apresentar o infrator. Em se tratando de civil, menor de 18 anos, a apresentação será feita ao juiz de menores. Se o infrator for oficial general, aí eu chamo a atenção, porque eu sempre comento, né, em relação a concurso, que fique de orelha em pé quando a questão ela utilizar termos nunca, sempre, essas expressões muito absolutas. Geralmente estão relacionadas a cascas de banana, pela nossa experiência aí de resolução de questões. Contudo, veja que a legislação ela é bem clara quando ela prevê que se o oficial for, né, se o infrator for oficial general, será sempre comunicado o fato ao ministro e ao chefe de Estado-Maior competentes, obedecidos os trâmites regulamentares. Portanto, essa questão cai muito em prova justamente porque a gente tem a tendência, né, de olhar, já vou deixar aqui a questão engatilhada que eu vou resolver com vocês, a gente tem a tendência de olhar esse sempre, esse nunca e entender a questão como sendo errada, quando na verdade não é, nesse caso. Então, vamos lá resolver a nossa questão, certo? Mais uma vez, questão extremamente atualizada, sargento da polícia, certo? Então, conforme estabelecido no Código de Processo Penal, as providências anteriores ao inquérito policial militar deverão ser tomadas ou determinadas exclusivamente pelo comandante da corporação militar,
Já vimos, né, que não. Pelo oficial responsável por comando, direção, deixa eu colocar aqui para ler junto com vocês, ou chefia, ou aquele que o substitua, ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, assim que tiver conhecimento que lhe incumba reprimir ou evitar, por qualquer autoridade militar que tenha conhecimento da prática, desde que expressamente designada, pelo oficial responsável por comando, direção ou chefia, a partir do momento em que receber delegação da autoridade superior para apuração do fato que configure crime militar e de sua autoria, exclusivamente, olha aí os termos absolutos que a gente precisa ter, ó, tá vendo? Exclusivamente pelo comandante, exclusivamente pela chefia do militar a ser indiciado, podendo tal atribuição ser avocada pela autoridade superior. Portanto, o nosso gabarito aqui é a letra B de bola, que prevê o seguinte, aquilo que a gente até já chamou a atenção, né, que o aguardamento da delegação, não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis, uma vez que tenha conhecimento do fato, né, da infração que lhe incumba reprimir ou evitar. Portanto, aqui, ó, letra seca de lei. Oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, assim que tiver conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar. Portanto, literalidade da lei. Peguei naquela dinâmica de certo e errado do CESP, para que vocês fixem esse conhecimento. Vou até colocar aqui, ó, na tela cheia. Então, vamos lá, questão de 2017. Em determinada organização militar, um major cometeu crime militar e o comandante da unidade, dada a indisponibilidade de oficial de posto superior, designou outro major, o mais antigo da unidade, para apurar os fatos por meio de PM. Nessa situação, o ato designado deve ser considerado nulo por ser conduzido por oficial de posto superior ao do indiciado, né? A gente vê que não tem absolutamente nada a ver, né? Inclusive, coloquei aqui o artigo 7º, que reza que a Polícia Judiciária Militar é exercida nos termos do artigo 8º pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior à do indiciado, poderá sim ser feita por oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Portanto, nesse caso da questão, ela é muito clara que, apesar do posto ser o mesmo, no caso de major, ele era o mais antigo da unidade, estando aí em consonância com o que reza a nossa legislação. Continuando, né, os nossos dispositivos legais. Vou colocar aqui tela cheia para a gente dar uma olhada na continuação do nosso artigo 10º, parágrafo 5º, que reza que, se no curso do inquérito o seu encarregado verificar a existência de indícios contra oficial de posto superior ao seu ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a outro oficial, naquela exigência que a gente já viu do artigo 7º, parágrafo 2º.
olhem aí no vade-mecum de vocês, fiquem sempre, se habituem, se acostumem a estar manuseando o vade-mecum, indo e voltando, né, nos artigos, porque dessa forma facilita muito, muito mesmo a fixação de conteúdo, né? Já o nosso artigo 11º, nosso artigo 11, ele prevê que a designação de escrivão, deixa eu colocar aqui na canetinha que eu gosto de estar grifando, a designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente e suboficial nos demais casos. Portanto, o escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações deste Código no exercício da função. Vou agora, fazendo esse gancho com as observações que a gente já fez, fazer mais uma questão para que os senhores verifiquem esses grifos que a gente está fazendo, que aparecem sempre, sempre mesmo nas provas. Vou colocar aqui para ler com os senhores, esse também da CESP. Eu gosto muito dessas questões da CESP, que às vezes são mais elaboradas, porque ao mesmo tempo que a gente está lendo, a gente está relembrando o conteúdo e fixando essas previsões dos dispositivos. Portanto, vamos ler juntos. Um general, ao ser informado da prática de crime militar em uma organização militar a ele subordinada, sediada em outro estado da federação, determinou ao comandante da unidade, olha pessoal, que a gente já viu, por via radiotelefônica, a instauração de IPM. Nessa situação, mesmo considerando o caráter de urgência que a medida exigia, a ordem foi indevida em razão do meio de transmissão e também pelo fato de que a única autoridade competente seria o próprio comandante, né? Já vimos que não tem absolutamente nada a ver, que pode sim haver essa instauração, né, por essas vias. A gente já fez esses grifos e eu até coloquei, ó, aqui a observação para ratificar do artigo, né, do nosso artigo 10, que prevê que o inquérito é iniciado mediante portaria de ofício pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, deixa eu colocar aqui minha canetinha, a infração penal, atendida a hierarquia do infrator, por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que em caso de urgência poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica. E, posteriormente, né, aí ratificada via ofício. Prestem atenção que a própria questão ela prevê essa questão, essa situação do caráter de urgência. A própria questão, ela prevê essa ressalva do código do caso de urgência. Então, podemos sim fazer através desse meio, conforme já vimos no dispositivo legal. Iremos ver agora nosso último artigo de hoje, e como eu já expliquei para os senhores, por que vai ser o último de hoje? Porque daí em diante nós vamos ter artigos com muitos detalhes, detalhes de prazo, detalhes de alteração legal. Como os senhores sabem, nosso código ele é de 69, conforme eu falei, ele já é muito antigo e sofreu poucas modificações, né? E uma dessas modificações que eu queria bater, ela está justamente nos próximos dispositivos que iremos tratar na próxima aula, e eu não quero tratar de forma corrida com os senhores, ok? Portanto, vamos ler aí o nosso último artigo e fazer a questão
porque eu penso que dessa maneira a gente consegue fixar muito o conhecimento. Vamos lá, nosso artigo 12º, né? Nosso artigo 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião, a autoridade que se refere o parágrafo 2º deverá, se possível, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a situação das coisas, apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato, efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no artigo 244, colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Mais uma vez eu digo, quando o código fizer menção a algum outro artigo específico, vão olhar o que reza o artigo, porque ele pode sim ser cobrado de forma implícita pela banca. A banca pode mencionar essa situação do artigo 244 no meio da questão, e aí os senhores podem errar por causa de uma besteira, que é a falta de conhecimento, de familiaridade com esses artigos que o código fica fazendo menção. Portanto, eu coloquei aqui, né, e a gente vai bater nessa tecla nas próximas aulas, porque também deve ser conteúdo da prova, que o 244, ele prevê o seguinte, que considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo o crime, acaba de cometê-lo, é perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o seu autor, é encontrado logo depois com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso, e o parágrafo único prevê que, nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Portanto, um artigo extremamente importante que precisa aí, de fato, ser decorado, né, ter suas possibilidades decoradas. E vamos para a questão sem maiores delongas para a gente finalizar a nossa aula de hoje e recomeçaremos na próxima já com a partir, né, no caso do artigo 13. Coloquei aí em tela grande. Questão, ó, mais uma vez, sempre que possível eu tô pegando as mais atualizadas, ó, 2021, concurso de sargento, em conformidade com o disposto no Código de Processo Penal Militar, não é considerada. Prestem muita atenção também na hora da prova. É bom sempre ter um lápis, né, para estar grifando, porque às vezes a pessoa lê a prova toda, depois quando vai marcar as assertivas, termina passando despercebido o que é que a questão está querendo. Então, nesse caso aí, a questão está pedindo que não é considerado medida preliminar ao inquérito, ok? Prestem bastante atenção também na hora da prova, para não colocar tudo a perder por uma bobagem. Então, o que é que não é considerado medida preliminar? A oitiva de testemunhas, não lembro da gente ter visto essa oitiva, de fato. Preservação do estado e da situação das coisas no local da ocorrência, vimos agora. Apreensão dos instrumentos e de todos os objetos que tenham relação com o fato, colheita de provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias e a prisão do infrator. Portanto, letra de lei. Está tudo previsto aqui no nosso artigo 12, né? E eu coloquei aqui, para servir de material de estudo, o gabarito letra A, porque a oitiva, ela não é uma das medidas preliminares, como a gente já havia visto. Então, não tem mistério. As questões, elas vão estar no vademecum de vocês. Mais uma vez, eu digo, o melhor amigo de vocês nessa fase, né? E diante do pouco tempo que eu sei que os senhores têm, precisa ser o vademecum. Aproveitem,
para manuseá-lo, para consultá-lo sempre que essas menções forem feitas, quando o código mencionar a Constituição ou mencionar o Código Penal Militar. Aproveitem, porque tudo isso facilita esse processo de memorização. E ficou muito claro, eu acho, na aula de hoje, pelas questões que eu coloquei, que a prova ela muda pequenos detalhes previstos em lei. Pequenos detalhes. Então, de fato, não tem como fugir dessa decoreba, infelizmente. Né? A gente precisa entender que esse concurso que está sendo almejado, ele prioriza a letra de lei, a banca ela prioriza a letra de lei e não tem como obter êxito sem fazer essas memorizações. Ok, pessoal? Vou colocar aqui a nossa frasezinha de incentivo antes de me despedir dos senhores e na próxima aula iniciamos então a partir do artigo 13. Fica aí a nossa frase: quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Então fica aí o estímulo de quem está agora, a essa hora, não sei se os senhores estão de manhã, de tarde, de noite, mas que está se esforçando para mudar essa realidade, para subir mais um degrau, né, nessa busca pelo tão sonhado concurso. Contem sempre comigo. Mais uma vez, me coloco à disposição para dúvidas, para sugestões das aulas. A plataforma também está aberta para tudo que os senhores precisarem. Nossos administradores ou docentes de pronto irão tirar essas dúvidas ou questionamentos. Fiquem com Deus, estudem. Se não tiverem tanto tempo, façam questões, aprendam errando mesmo as questões, porque é assim que os senhores vão criar essa afinidade com a legislação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.